Evangelho de João. Como foi que João contou a história da vida de Jesus sob a perspectiva dele? Mateus contou de um jeito, Marcos contou de outro, Lucas contou de outro, e João decidiu contar de uma maneira diferente dos outros três, uma maneira peculiar sob o ponto de vista dele. Ele não repetiu os milagres dos outros, as histórias dos outros, ele decidiu contar histórias originais para mostrar o ponto de vista dele, que era convencer os leitores de que Jesus era o Filho de Deus. E na semana passada, para os adultos, o tema foi Testemunhos de Jesus como Messias. Como eu disse no Zoom hoje de manhã, essa lição dos adultos, ela não está seguindo uma linha cronológica. Ela vai para o fim, depois volta para o começo do livro, vai para frente, vai para trás, mas dá para a gente entender, dá para a gente acompanhar. Aí eu vi que a dos jovens está seguindo a linha cronológica, né? A gente é fora de faixa, a gente é UEJA. Então, a dos jovens, acho que, se não me engano, semana passada foi Nicodemos, Clarinho. Você estuda dos adultos também, Clarinho? É dos adultos? Enfim, a dos adultos vai estudar a história de algumas pessoas que testemunharam que Jesus era o Messias. Então nós vimos João Batista no domingo e segunda. Na terça nós vimos os dois discípulos de João Batista, que era André e João. Depois nós vimos Filipe e Natanael, que foram os outros dois discípulos que vieram depois de André e João. E na quinta nós vimos Nicodemos, a história de Nicodemos. Todos vocês conhecem aquela conversa que ele teve com Jesus. Então nós estudamos essas pessoas. E o que é que nós podemos aprender de cada uma delas? De que maneira elas testemunharam Jesus como Messias? É isso que nós vamos ver agora. A primeira pessoa era João Batista. Vamos lá para João capítulo 1. João 1. João 1, do 1 ao 18, nós estudamos esmiuçadamente na semana retrasada, eu acho. Ou semana passada. Não, retrasada, passada é quem está estudando agora. E aí, do 19 até o 28, do 19 ao 28, vai falar do ministério de João. João, ele veio antes de Jesus com um objetivo, com uma missão. Só que a gente sabe qual era. Só que as pessoas da época de João não sabiam por que João estava vindo daquele jeito, qual era o objetivo dele. E aí todo mundo, as pessoas são curiosas desde sempre, né? Aí foram até João querer saber por que ele veio daquele jeito que ele veio e qual era dele, qual era a missão dele. Aí o verso 19 é o seguinte: esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Qual é a tua? O que é que você está fazendo aqui? Porque João era diferente de todo mundo que veio antes dele. Sabe como é que João se vestia? E sabe o que é que João comia? Segura o Evangelho de João e vai lá para Mateus 3, verso 4. O que é que João tinha de diferente dos outros? João 3, verso 4 diz mais ou menos como era o estilo de vida de João. Mateus 3, 4 diz assim: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E qual era o lugar de pregação dele? Será que era numa praça? Será que era numa sinagoga, numa igreja imobiliada? Olha quando é que ele pregava. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E lá em Lucas e em João diz que ele estava pregando no deserto. Então todo mundo ficou curioso para entender por que ele estava atraindo tanta gente. As pessoas deixavam a sinagoga, deixavam os lugares assim onde as pessoas estavam reunidas para ir no meio do nada, para ir para o deserto, para ver um homem vestido de pele de camelo, que comia gafanhoto, comia mel, parecendo um doido,
o que é que aquele homem tinha de especial que todo mundo ia ver ele? E aí perguntaram, lá em João, capítulo 1, quem é você? Por que você está vestido desse jeito? Por que você fala dessa maneira? Quem é você? Aí o verso 20. Verso 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Vocês já podem, eu sei que a expectativa de vocês é que eu diga que eu sou o Messias, mas eu vou logo dizer: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Verso 21. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: eu não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: também eu não sou. Disseram então: diga quem é você, para a gente poder dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Se você não é o Messias, que é o que a gente quer que você diga, para a gente poder prender você, já que você não é o Messias, você não é Elias, você não é profeta, quem é você? Aí o verso 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele explicou a missão dele. Eu vim antes do Messias para preparar o caminho para o Messias. Então, só explicando o que é esse preparar o caminho. No tempo dos reis, antigamente, os reis do tempo da Bíblia, o rei, quando ele ia visitar as cidadezinhas mais distantes da capital, ele precisava mandar alguém na frente e preparar o caminho para ele passar. Porque as estradas naquele tempo, assim como hoje em dia, elas vivem cheias de buracos. Vocês todos conhecem as estradas que tem por aí, que vivem cheias de buracos, e quando chega na direção, eles tentam tapar ali para ver se melhora a situação, né? E até hoje, quando a governadora vem a sul, eles ajeitam esse buraco dessa todinha, só quando é ajeito. Você já percebeu? Já percebeu já? Quando a governadora vem, geralmente tem esse serviço de... E quando veio inaugurar o hospital, eles ajeitaram tudo. Era eles terminar que ela chegou. Eles ajeitaram o buraco aqui tudinho, porque ela veio inaugurar o hospital. Então você pode imaginar que enquanto o rei não ia naquela cidadezinha, geralmente a situação ia ficando daquele jeito, cheio de buraco, os galhos no meio da estrada, a lama, tudo ali, os pedaços. Quando o rei ia chegar, pronto, ia uma pessoa na frente, tirando todos os empecilhos do meio do caminho, para o rei poder chegar na cidade sem problemas. Então era isso que João vinha fazer. Ele vinha preparar um caminho no coração das pessoas para quando Jesus chegasse, encontrasse um terreno fértil para ele poder pregar. Então ele ia pregando para todo mundo, pregava para os judeus, pregava para os romanos, para os ricos, para os pobres, para as pessoas que tinham conhecimento, as pessoas que não tinham, e todo mundo se convertia, todo mundo era tocado pela mensagem de João, porque João pregava de maneira diferente, ele pregava com autenticidade, ele pregava com segurança, porque os fariseus, o pessoal da sinagoga, as pessoas que conheciam a lei, eles pregavam de maneira arrogante, pregavam condenando as pessoas. E João ele pregava trazendo a salvação, trazendo mensagem de arrependimento, mensagem de perdão. E todo mundo era persuadido, era convencido por João. Agora, veja aí o verso 29, João 29. E agora eu vou começar a fazer as perguntas. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção para ser batizado, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no meio da multidão, lá vinha Jesus. E na hora que ele viu Jesus, João apontou e disse: esse é o Cordeiro de Deus. E aí todo mundo se virou para ver quem era Jesus. E lá no Desejado, que na versão atual é o Libertador, diz que todo mundo olhou para Jesus pensando que era alguém assim importante, alguém chique, alguém rico, com as vestes assim avantajadas, E olhou para Jesus e viu um homem descalço, com aspecto queimado do sol, ali, uma pessoa que trabalhava, as roupas gastas, alguém que não tinha beleza, franzino ali no meio de todo mundo. Esse é o poder de Deus. Será que João não está apontando para uma pessoa de trás? As pessoas olharam para trás para ver se tinha alguém. Não, era ele mesmo. Esse aí é o poder de Deus. Esse aí é o homem que vai tirar os pecados do mundo. Todo mundo ficou assim, sem entender por que João apontou para aquele homem especial. Apontou e disse que ele era o Cordeiro de Deus. Aí eu pergunto a vocês, agora eu vou deixar vocês comentarem. Por que João diz que Jesus era o Cordeiro de Deus?
Por que João não disse outra coisa? Por que João disse assim, esse é o Messias, esse é o Salvador, esse é o escolhido de Deus? Por que João decidiu chamar Jesus de Cordeiro de Deus? Por que João escolheu esse título para chamar Jesus? O que vocês acham? Esse é o Cordeiro de Deus. Por que João decidiu chamar Jesus assim? Você ouviu dele? Nós vamos ter que pegar aqui um auxiliar. E esse auxiliar vai ser por livre e espontânea pressão. E vai ser Tereza. Beleza? Eu queria que você fique ali. Você vai ficar passando esse microfone. Vou aumentar o volume. Porque nele não consigo ouvir. Sim, Isaías, né? Eu quero que o som escute. Esse silêncio. Pronto, então é exatamente isso. João chamou Jesus de Cordeiro de Deus porque ele sabia que na mente das pessoas a imagem do Cordeiro era uma coisa familiar. As pessoas costumavam ir ao templo, costumavam ir ao santuário todos os dias. O pecador levava um cordeirinho, quando ele pecava, o cordeirinho morria no lugar dele. Mas todo mundo fazia aquele ritual, só que com o tempo as pessoas foram perdendo de vista o que significava aquele ritual. Quando Deus criou esse ritual, quando foi que Deus criou? Vocês lembram? É tanto que o momento que ele chega no jardim, perguntando onde estás, eles estão escondidos porque se sentem, percebem que estão nus. E naquele momento um animalzinho é sacrificado e a roupa desse animalzinho, é feita uma roupa desse animalzinho para que eles possam vestir. Então o primeiro sacrifício da história foi justamente no Jardim do Éden. Exatamente. Então Deus criou esse sistema de sacrifício lá no Éden, depois do pecado, logo depois do pecado. Mas isso o pecador deveria matar o cordeirinho, mas pensando em quem? Que ia vir no futuro. O Filho de Deus que um dia ia vir para pôr fim àquele sistema de sacrifício. Aí o tempo foi passando, e aquele ritual que devia ser uma coisa solene, que devia ser uma coisa assim, você devia fazer emocionado, né? Pensando na morte do Filho de Deus, aquilo foi ficando robótico, aquilo foi ficando uma coisa mecânica. As pessoas iam fazendo aquilo sem pensar. Então, quando João falou isso aqui, foi para fazer as pessoas relembrarem o sentido do sacrifício. Aquele cordeirinho que morria no santuário, ele representava Jesus, que agora estava em pessoa, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Então, foi assim que João apontou Jesus. E João, ele tem uma característica que todos nós temos que ter ao longo da vida. Temos que ter a nossa vida cristã, que é a humildade. Em nenhum momento João se achou melhor do que Jesus. Ele se achou mais importante do que aquele que ele estava anunciando. O tempo todo do seu ministério, ele exaltava Jesus. Olha o capítulo 1, verso 26 e 27. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Em outros versos ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, gente, agora eu vou passar outra pergunta para a gente discutir. Quando ele precisa desamarrar as sandálias, porque esse é o serviço pelo servo mais inútil, por exemplo, um servo já idoso, não sei não, um servo idoso que não tem mais força para trabalhar. Aí o patrão cuidava dele para, quando o patrão chegasse cansado de casa, aí aquele servo tinha que correr e desamarrar as sandálias, lavar os pés do patrão, colocar uma sandália limpa. Era o serviço do servo mais inútil. Então, João está dizendo
Exatamente. Essa palavra também, mas não é uma dela não. Ela é de outra. Eu estava aqui rindo, porque você chegou. Calma, já é algo. Mas é só um detalhe que eu acho legal do que João faz. Ele aí se mantinha humilde pelo simples fato de... Você tocou num assunto que achei importante. O povo de Deus, ele estava muito em cegueira espiritual. E isso era como um reflexo da própria atitude, porque uma passagem que fala assim: o que nos leva ao arrependimento é olhar para a bondade de Deus. E no momento que eu iria sacrificar o animal e eu não refletia nessa bondade, naquilo que seria feito pela minha vida, é como se aquilo fosse só uma matança. E ao invés de promover em nós a reflexão de: nossa, eu estou sacrificando um animal inocente, que não tem culpa de nada, que não fez nada contra mim, e simplesmente eu estou jogando sobre ele a minha culpa e matando ele em prol disso. Então tinha muitos que já não enxergavam isso. E aí, se eu parto da ideia de que eu vou só ali matar um animal porque é parte do ritual e não porque aquilo promove algo em mim, meio que isso causa no meu caráter como se fosse a tendência ao homicídio, a raiva, a ira. São esse tipo de sentimento, e a própria ciência ela prova isso, que pessoas, por exemplo, que trabalham em lugares de matadouro, são pessoas muito brutas, rígidas, assim, duras na queda, com pouco sentimento. Isso então eu olho para o povo de Deus e penso assim: cara, eu creio que, olhando para a ciência hoje e refletindo sobre essas questões, esse povo estava exatamente assim. E estava tão duro, que era difícil enxergar. Então aí, João usa essa expressão como quem lembra. Reflete aí, cordeiro, aquele cordeiro que você já não está ligando para nada, que não serve nada para você, que você acha que é simplesmente o ritual de matança. Na verdade, é isso aqui que ele reflete, é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era isso aqui que vocês precisam entender. Então, para mim, é um ponto que você tocou, que eu achei interessante, que faz essa conexão até com os dias atuais. Porque, claro, lá se tinha muito conhecimento, porque o povo ainda era, enfim, mais desenvolvido, o pecado degrada até o nosso saber. Mas hoje a gente tem a ciência que prova algumas coisas e que me fazem refletir em situações que a gente vê na Bíblia, que parecia sem explicação. Por que o povo estava fazendo desse jeito? E aí a gente começa a pensar num sentido mais psicológico. Olha aí, isso é muito interessante, né? Aí a gente pensa assim: será que... Não, é muito fácil a gente olhar assim e pensar: não, isso é porque eles ficaram muito insensíveis. Mas de que maneira a gente também fica insensível hoje? Tem alguns aspectos da nossa fé que a gente acaba ficando insensível, não sentindo mais nada, não sentindo empatia, não sentindo mais amor pelo outro. Será que isso é possível acontecer com a gente? De a gente também ficar insensível? Você multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriarão. Então, quanto mais decadente, menos insensível. Menos sensível à fraternidade mesmo. Tem uma relação também com a questão alimentar também. A gente falou um pouco disso, a brutalidade também tem a questão alimentar, o estresse, que deixa a pessoa um pouco mais bruta. Mas, voltando a essa parte aí do sacrifício, do exemplo, sim. Até mal, né? Só acrescentando, não pode ser que é só a parte que o pecado ele realmente vai aumentando gradativamente, e cada vez mais a gente tem a tendência de ser perverso, de não querer nada, de fazer mais homicídio, mais maldade, mais violência, mas o agir de Deus em nós promove amor pelas pessoas, promove amor por tudo que está ao nosso redor, que a gente tem dificuldade de amar. Claro, obviamente por causa do pecado, mas o próprio amor é o Senhor, e Ele consegue nos transformar. Claro, a gente permite um acesso, transforma o nosso ser, e a gente passa
amar aos outros. E tudo que vem de bom, eu gosto até da música, tudo que há de bom em mim provém de Deus. E é por isso que o exemplo de Jesus quando veio era trazer de volta também a visão das pessoas sobre esse sacrifício. Porque Jesus, ele foi humilde o tempo todo. Então, teve um momento lá que ele se ajoelha para fazer a Santa Ceia e os discípulos, não, ele mostrava ali o quê? Vocês têm que entender o que é humildade, vocês têm que entender o que é exemplo. Ele se batiza por exemplo. Então, se ele deixou tudo por exemplo, aí a gente tem que entender que a gente não pode crescer aqui na Terra, né, principalmente dentro das coisas espirituais, com arrogância espiritual, por querer ser superior entre os irmãos. Não existe cargo mais importante, não existe posição mais importante. Jesus deixou isso claro. Então, o sacrifício, a presença dele foi um exemplo para a eternidade. A gente tem que levar isso. É humildade o tempo todo. Porque se ele era humilde, sendo quem ele era, e eu... Sabe aquela frase que falou assim, tu está errado, até calar tu está errado? Então, enquanto pecador, a gente tem que ficar assim, sabe? Humildezinho. Porque perante Deus, a gente não é ninguém, sabe? Então, a gente tem que... Perante... Gloriana, as correções aqui. Entenda. Perante Deus, na situação pecaminosa que nós estamos, a gente não tem autoridade de se exaltar. Então, a gente tem que baixar a cabeça no sentido, eu sou humilde e devo ser humilde. E outra coisa para encerrar, trabalhar isso, porque não é fácil, tem que trabalhar essa humildade. Amém, exatamente. Só para encerrar essa parte de João aqui, para encerrar essa parte de João, tem 3 aspectos aqui que fala de João, que eu queria que a gente falasse um pouquinho bem por cima, mas importante. Fala do estilo de vida dele, viver no deserto, comer daquele jeito, se vestir daquela maneira, né? Tem o estilo de vida dele, tem a mensagem dele, que era uma mensagem forte, chamar as pessoas para se arrepender, o que não é uma coisa fácil, apontar os erros, como ele fez com Herodes, tem a mensagem dele, e tem também a humildade dele. Então tem 3 aspectos: o estilo de vida, a mensagem e a humildade. Qual desses 3 você acha que é o mais difícil de a gente incorporar na nossa vida? O estilo de vida dele, a mensagem dele ou a humildade dele? Qual desses 3 é o mais difícil de a gente imitar? Deixa o fundão falar, deixa o fundão falar. Humildade, Joelza. Quem mais? Aqui desse lado. Desses 3, da mensagem de João, do estilo de vida dele e da humildade dele, qual é o mais difícil de a gente imitar? Estilo de vida. Olha, o irmão Antônio trouxe uma reflexão interessante aí. É o estilo de vida. Já está falando. Tudo bem. Tá bom. Exatamente. É estilo de vida de João, um estilo bem difícil de a gente seguir na nossa sociedade, que a gente quer as coisas na hora e quer o conforto, né? Eu acho que o estilo de vida refletido na unidade dele. O estilo de vida engloba muitas coisas, né? Então ele também tem uma vida de consagração, de entrega. Então, a vida dele em si refletiu na humildade que ele traz de aspecto, e a outra questão com relação a ter força para pregar a mensagem que ele pregou. Então eu creio que tudo começou do estilo de vida que a gente tem. Não precisa falar só da parte de vestimentos e alimentação, mas o estilo de vida por completo, de tudo que ele vivia, de tudo que ele entregava, da consagração. E isso refletiu na humildade que ele apresentava para as pessoas e também no potencial de falar e as pessoas serem atingidas com essa mensagem. É preparação do Espírito Santo, só consigo ver isso. Não é o Anderson
Uriú. Não, Ellen White afirma que ele não ficava o tempo todo no deserto. A gente pensa assim, não, João Batista, ele se isolou, ficou totalmente no deserto sem contato com a civilização. Mas ele ia para o deserto, ele ficava no deserto só para ter comunhão, para receber a unção de Deus, mas ele ia na cidade, de vez em quando ali, para estar atualizado do que estava acontecendo, para saber a situação, como é que estava, e como é que estava a sociedade. Então ele ia buscar poder, ele ia buscar. Então João iria no deserto para ficar mais perto de Deus, para buscar inspiração, mas ele voltava para a cidade para levar a mensagem para os outros. Então nenhum de nós é chamado para ser um eremita, ficar escondido lá no paeiro, lá dentro do lago ali, paeiro. Aí voltar, para não ter contato com as pessoas. Não é isso. Temos que estar em contato com as pessoas, temos que saber onde estão as pessoas para levar a mensagem para elas, certo? Exatamente. E aí a gente já faz um gancho com a outra parte dessa história. Vamos seguindo aqui. A gente falou aí de João estar no deserto para buscar Deus, para ter mais humildade, né, para aprender a estar com Deus. E ainda falando sobre a presença de Deus, vamos ver o resto da história. João 1, verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ó, já disse uma vez, estou dizendo de novo, agora. É reprise. E eu não vou precisar entrar em muitos detalhes. Esse aí é o Cordeiro de Deus, é o homem que eu estava anunciando. Pode ir. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Quem é que gosta de receber visita em casa? Quem é que gosta? Ninguém gosta? Não, vocês estão. Você gosta. Quem é que não gosta? Depende da visita, tá vendo isso? Depende do horário. De 4 horas da tarde, a pessoa chegando na sua casa. Na hora do almoço. Tem que chegar, dar uma avisada com um dia de antecedência. Entendeu? Pois é. Agora, se Jesus chegar sem avisar, você ia gostar? Pode chegar a qualquer hora, né? Pode chegar até arrumando o que você acha bom, né? Se Jesus chegasse na sua casa, né? E se você chegasse ali e passasse um dia com Jesus, a tarde com Jesus, imagine como seria você passar a tarde na sua casa com Jesus visitando você, estando com você.
Imagine as conversas que você ia ter, as histórias que você queria ouvir, que você ia ouvir dele, né, os ensinamentos. Então isso é uma experiência maravilhosa. Você passar a tarde com Jesus. Esses dois discípulos não precisaram ouvir mais nenhuma explicação de João. Não precisaram ouvir mais nada de João. João disse, olha, esse aí é o poder de Deus, podem ir com ele. E eles decidiram passar a tarde ao lado de Jesus. Gente, porque estar com Jesus é importante. Porque a presença, a comunhão, ficar com Ele por muito tempo, assim, conversando com Ele, por que isso é bom? Primeiro, sem falar de Jesus, no nosso dia a dia, por que estar em contato, em comunicação com uma pessoa que a gente gosta é importante? Exatamente. A gente conhece mais aquela pessoa. Quando a gente passa mais tempo, As pessoas que a gente ama, a gente quer estar perto. Mas não bastaria só mandar uma mensagem no domingo, aí passa a semana sem falar, e no outro domingo manda outra mensagem. Não daria certo não assim? Por que não tem graça? Fala só uma vez por semana com a pessoa que a gente gosta. E por que é importante ver, abraçar, passar um tempo de qualidade com a pessoa que a gente gosta? Isso proporciona o que para você e para outra pessoa? Agora substitua outra pessoa por Jesus. Se eu venho só no domingo, canto aqui, digo que gosto, só uma vez por semana, no outro domingo eu digo de novo, no outro domingo eu digo de novo, e a semana toda você não passa tempo com ele. Você gosta dele mesmo? Será que você realmente gosta, você não passa tempo de qualidade com essa pessoa? Então, qual é a importância de você passar tempo com Deus? Se dedicar um tempo de qualidade com Jesus? O que é que isso proporciona para você? E vocês, o que é que você acha? Todo dia? O que mais? Por que não basta falar com Deus só uma vez por dia ou só uma vez por semana? Por que tem que falar com Ele sempre? Escutar Ele falar. Fortalecer a nossa fé, isso é importante. Você confia em uma pessoa que você não fala com frequência? Não, né? Você tem também o lance de que quando a pessoa conversa muito com o outro, vive muito com o outro, os gostos dos dois começam a se afinar. É isso que eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês falem de nuance, da intimidade, da amizade. Assim, no mundo, né, a pessoa gostava de um cantor, aí a outra pessoa gostava de outro. Não é da igreja, né? Aí eu penso que é assim, né? Quando a pessoa começa a namorar, por exemplo, aí vamos ouvir a música da cantora Melissa Barcelos. Aí o outro não gosta de Melissa Barcelos, mas aí tanto que o outro canta, olha, Melissa Barcelos lançou mais uma música. Aí canta, mas aquela música aí, o outro diz, eu gosto de Arauto Correia, olha, Arauto Correia lançou essa. Aí toda vez que eles se encontram, eles ficam falando da música que gostam. Logo, o outro, por amor do outro, começa a gostar de Arauto Correia e o outro começa a gostar de Melissa Barcelos. Assim, eu acho que é assim, né? Os gostos vão se alinhando. Você começa a gostar das mesmas coisas do outro e o outro também. No começo, um gosta de coisa diferente, mas com o tempo, na convivência, a gente aprende a gostar. A gente aprende a estreitar os laços. E aí, às vezes... Pronto, é errado, né? Pois é. Pois é. E aí chega um momento em que acaba que vocês acabam até pensando, que vocês começam a pensar juntos, né? Você sabe disso melhor do que eu, né? Davi, o mamão
Da mulher do leão. Jaqueline sabe essa história de passado. Conta aí, Jaqueline, essa história. Ó, vocês que não sabem, Jaqueline estava no tempo dele em White e ela sobreviveu. Maria, se de repente eu resgatar a memória, vou lembrar do que eu lembro aqui também, viu? Porque ele casou, né? Assim que ele casou, aí eu acho que na primeira refeição que ele teve com a esposa, aí ele não gostava de mamãe, mas ela não sabia. E aí ela serviu ali o café, né? Primeiro ali você casa com a pessoa, não é o momento de discutir relações, não é o momento de você dizer o que não gosta lá. Aquele momento de você estar ali aprendendo, amando e tudo. Então, a primeira coisa que ela ofereceu foi mamãe. E aí ele comeu mamãe que não gostava. A força mesmo, porque tem comidas que realmente você não gosta. E tudo bem que você não gosta. Apesar de que para a nossa região não é muito gostoso, mas tem que não come. E aí no segundo dia, mamãe. Porque quem faz aquelas refeições com frutas, né? Sempre tem mamãe. E aí, dias, virou meses, meses virou anos. E ele comendo mamãe. E aí, por amor à esposa. Até o momento dela descobrir. Mas aí, ele comeu tanto mamãe. Ele aprendeu a gostar de mamãe também. Ele disse que quando está nos hotéis hoje pelo meio do mundo, sem a esposa, não sei quantos mil quilômetros distante. Ele disse que a primeira coisa quando ele chega no hotel, que está tudo servido, a primeira coisa que ele vai no prato é a ela. No final das contas, né, o amor fez ele gostar de mamãe, né? E aí às vezes a gente tem que gostar, aprenda a gostar de coisas, né, que outros gostam Por amor à pessoa. por uma pessoa, né? Até a fala, até no falar, a gente aprende. E não é uma coisa simples. Eu acredito que ele deve ter engoiado um pouquinho de mamãe algum tempo até gostar de mamãe. Então tem coisas também que eu aprendi, não gostava, mas tinha que comer. Mas aí você vê como o amor, ele faz essas mudanças até alimentares, né? Isso aí é jogo de amor. Exatamente. E a gente mudar o nosso gosto por Jesus, é por causa de amor dele. Na questão da intimidade, do relacionamento, da comunhão, quando você está muito próximo de uma pessoa, não precisa nem elas se falarem. Só nos sinais, nos olhares, você já consegue perceber. Só no dia a dia de estar com ela, de ter um relacionamento, a intimidade com ela. E eu lembrei disso porque minha amiga aqui, Ana Clara, Clarinha, e a gente tem essa questão muito forte da intimidade. E da mesma forma é com Deus também. Quando a gente tem essa comunhão, é muito fácil de perceber os sinais de Deus, né? Ouvir a voz dele, mesmo que não, né, assim, aquela voz como a gente escuta das outras pessoas, mas a gente consegue entender no dia a dia os sinais, né, para onde ele nos manda ir e o que a gente deve fazer. Exatamente. A sua vontade vai ficando parecida com a vontade de Deus, vai ficando cada vez mais parecida. Você vai pedir uma coisa e você pensa, não, eu sei que Deus não vai, esse tipo de coisa não é da vontade de Deus, não vou pedir isso. Quando a gente não conhece, a gente pede várias coisas, Deus não atende e a gente fica chateado. Por que Deus não atendeu? Por que Deus não fez isso que eu pedi? Mas aí depois você vai conhecendo Ele, vai entendendo o que Ele gosta, vai entendendo o que Ele quer, aí você pensa, não, isso aqui não está de acordo com a vontade dele, isso aqui não é o certo, não vou pedir isso. E aí você vai começando a ficar amigo dele, vai entendendo e conhecendo ele. Como diz esse livro onde Alejandro Bulhão conta essa história, conhecer Jesus é tudo que a gente precisa para a gente crescer na nossa vida cristã. Amém? Continuando a história. Aí João mandou os discípulos ir com Jesus. E aí o que foi que os discípulos foram fazendo? Olha aí. João 1, verso 40. É lição atrás de lição. Olha como a Bíblia é rica. Cada verso tem uma lição e aí a gente vai cavando e vai descobrindo ouro. A cada verso vai descobrindo mais e mais ouro. Olha aí, verso 40 tem outra lição.
André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão, seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então veja, João encaminhou os discípulos a Jesus. André e esse outro discípulo. Quando não diz o nome do outro discípulo, o nome desse outro discípulo é João, é o próprio que está escrevendo o livro. João, ele não se identifica no livro, ele não diz: ó, eu sou esse discípulo, eu sou essa pessoa. Ele sempre diz assim: o discípulo que Jesus mais amava, o outro discípulo. Ele nunca se assume, só diz que é esse outro discípulo. Então era André e João, chamaram Pedro e agora estavam seguindo Jesus. Aí o verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Verso 44. Esse Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Qual é a lição que a gente está começando a tirar desses versos que a gente leu? Você viu que um foi chamando o outro? Além de falar sobre eles chamaram para conhecer. Por exemplo, no estudo bíblico, quando você está passando o estudo bíblico, você fala de Jesus para aquela pessoa, mas quando você chama para conhecer, para participar, para ter aquela vida, ela realmente se aproxima e conhece, né? E aí tem a decisão de seguir ou não. E no caso dos discípulos, aqui a gente viu que quando eles conheciam, ouviram falar sobre, conheceram, resolveram seguir assim. Exatamente. Eles conheceram Jesus e acharam tão bom, acharam a experiência tão maravilhosa que eles não guardaram para eles mesmos. Eles foram chamar os amigos. E aí entra o fator da amizade. Por que a amizade é o melhor jeito de trazer pessoas para Jesus? Porque como você conhece aquela pessoa, como você é íntimo dela, aquela pessoa confia em você, e aí você descobriu essa coisa maravilhosa que é o Evangelho, que é Jesus, aí o outro, motivado pela amizade que tem com você, pela confiança, ele quer conhecer Jesus também. Ora, se meu amigo descobriu uma coisa tão boa e está querendo compartilhar comigo, por que eu não posso, por que eu não vou aceitar? Então, Pedro foi chamado por André, Natanael foi chamado por Filipe, e assim um foi chamando o outro. O Evangelho de João é cheio de histórias assim, um que vai chamando o outro, que vai levando o outro até Jesus. Então é assim que deve ser a nossa vida. Devemos chamar sempre os outros para perto de Cristo. Mas agora vamos prestar atenção em Natanael. Natanael tem um defeito que não é exclusivo dele. Não é mesmo. Entendeu? O defeito de Natanael. Verso 45. Filipe chama Natanael e diz: olha, ele é o Messias, Moisés falou dele, só que ele é de onde? Jesus o Nazareno, filho de José. Aí o 46. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Açu pode sair alguma coisa boa? De Itajá? Do Piató, do Paraty, pode sair alguma coisa boa, Isaías? Pode sair? Olha aí. Olha aí. Profeta do Paraty, aí, Isaías. Do Feliz Açu, Eliana. Pode sair alguma coisa boa? Pode. Pois é. Aí Natanael disse para você, com quem era de Nazaré. Quem era de Nazaré não era gente para ele, não era coisa boa. E por que ele tinha isso? Eu falei isso no Zoom. Por que o pessoal de Nazaré, o pessoal da Galiléia, era desprezado pelos judeus? Os judeus, na verdade, eles se achavam melhores que todo mundo. Todo mundo era pior, todo mundo era mais desfavorecido, só eles que eram os queridos de Deus. Então eles desprezavam os samaritanos. Os samaritanos eles queriam ver o diabo, não queriam ver os samaritanos. E os galileus, eles tinham um preconceito com os galileus porque eles eram do interior, porque eles eram os sertanejos, eles eram os caipiras, eles estavam lá. Tem uma região aqui de Açu que o pessoal também tem preconceito, né? Mas. Querem trapear. Então, muita gente.
Então, os judeus tinham esse preconceito com os galileus. Tinha esse preconceito. Então, Natanael tinha isso. E aí Jesus precisou trabalhar isso em Natanael, precisou mudar isso dele. Aí, olha o que Filipe diz. Filipe não foi contestar esse preconceito. Filipe não foi dizer, olha, isso não é isso não, isso aí está errado, isso aí, você não pode ter um pensamento assim, né? Filipe não foi dizer isso. Filipe disse, venha ver. Só venha ver que você vai mudar de ideia. Só vendo que você vai... Aí olha o verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí o verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Olha que interessante. A primeira vez que Natanael fala de Jesus já é depreciando, né? Já é diminuindo Jesus. E a primeira vez que Jesus fala com Natanael já é elogiando ele. Olha como é o trato de Deus com a gente. A gente sempre maltratando Deus, a gente sempre falando mal, a gente sempre desrespeitando, blasfemando, e Deus sempre querendo nos levantar, Deus sempre querendo nos colocar para cima, nos elogiar. Aí agora Jesus vai dar a prova para Natanael acreditar. Olha aí o verso 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então, Jesus já tinha visto onde é que Natanael estava antes de Filipe chamar ele. Ele estava debaixo dessa figueira. Ele afirma que essa figueira era como se fosse um cajueiro de Natal. Ele saiu o tronco assim e o galho caía e formava tipo uma cabana ali. Ficava uma cabana ali, feita por aquela figueira. E aí Natanael achava bom ficar ali, porque ele ficava isolado dos outros e buscava a Deus com mais fervor. E ali naquela oração ele pedia a chegada do Messias, pedia perdão dos seus pecados. Ele estava se entregando a Jesus, a Deus ali debaixo daquela figueira. E ele se sentia muito isolado, se sentia muito sozinho. E aí Jesus chega para ele e diz: olha, eu vivo as suas orações, eu enxerguei você sozinho ali debaixo daquela figueira. Jesus sempre nos vê. Ele sempre vê você em cada situação, em cada lugar, quando você acha que ninguém mais está vendo, que ninguém mais te ouve, que ninguém mais responde, que ninguém mais entende. Ele está vendo você ali, ele sabe o que você está passando. Essa é a lição que a gente tira na nossa vida. Ele sempre te vê. Amém? E a partir disso, qual foi a reação de Natanael? Verso 49. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Amém? Então foi preciso Jesus revelar isso da vida de Natanael para ele poder acreditar. Então, essas são algumas lições que a gente tira desse relato de Filipe e Natanael. Todos esses são testemunhas de Jesus como Messias. Mas aí, para encerrar a semana, tem um personagem muito famoso do Evangelho de João, uma figurinha carimbada desse livro, que é Nicodemos. Só ver a hora aqui, que já é mais de 10, né? Então, gente, acho que Nicodemos, quem já assistiu pelo Zoom já pegou as lições dessa história. Enquanto ela não desce, acho que vai dar para falar, né, Nicodemos? Vamos. E aí, Eliette, continua? Vamos? João 3. Vamos encerrar com Nicodemos. É porque eu estou com medo de ficar muito confuso, de ficar muita informação. Porque a gente já viu João Batista, eles viram São João Batista, já vimos André e João, vimos Pedro, vimos Filipe, vimos Natanael, e agora ainda tem Nicodemos. Mas, vamos lá. Quem era Nicodemos? João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem muito inteligente. Ele era um doutor da lei, era um teólogo. Ele era um professor de Israel. As pessoas vinham com as dúvidas da Bíblia, vinham com as dúvidas sobre Deus e ele explicava. Ele era um homem muito instruído.
Só que ele começou a gostar de Jesus, ele começou a achar a mensagem dele interessante, começou a achar ele uma pessoa diferenciada, né? Reconhecia que Jesus era um mestre diferente de todos os outros, só que ele não podia chegar até Jesus assim na luz do dia, porque senão os colegas dele iam banir ele do sinédrio, porque nenhum dos outros fariseus gostava de Jesus, só ele. Ele sabia, era só ele. Então ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus assim, à luz do dia. Aí foi o que ele fez. 3 versos 2. Esse de noite foi até Jesus. Então ele pensou, eu vou achar um momento em que Jesus esteja sozinho, que ninguém esteja mais ao lado dele, ninguém mais esteja perturbando ele, eu vou ali no subir, vou pegar ele em algum momento e vou conversar com ele. Aí olha como foi que Nicodemo chegou até Jesus e olha a resposta de Jesus. Verso 2. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, fez enrolação, né? Ficou babando ali, o Senhor é tudo, o Senhor é um mestre maravilhoso, ninguém faz isso que o Senhor faz, o Senhor é incrível, o Senhor é extraordinário. Aí Jesus nem disse boa noite, Jesus não fez nenhum preâmbulo. Olha como Jesus falou. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto no que ele queria dizer. Você precisa nascer de novo. Pronto. Nicodemo chegou com enrolação e Jesus já foi com a mensagem. Por que Jesus foi tão direto assim? O que vocês acham? Por que Jesus não foi conversar, falar mais? Por que Jesus foi tão incisivo assim para Nicodemo? Exatamente. Então, por que Jesus foi tão direto com ele? Porque ele era uma pessoa que achava que não precisava mais de nada. Ele era um inteligente, ele era um sabido, um que conhecia tudo e achava que ele mesmo não precisava se arrepender, não precisava nada disso. Então Jesus disse: olha, todo mundo precisa se converter, todo mundo precisa nascer de novo. Não é só o pessoal para quem eu prego, é você também, que você é um professor, você é um inteligente, você é um doutor da lei. Todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos nascer de novo. E esse deve ser o recado de Deus para nós. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar essa lição com esse pensamento. Todos nós precisamos nascer de novo, todos os dias. Não só quando a gente se batizou, não só quando a gente fez a profissão de fé, mas todos os dias de manhã precisamos pedir a Deus para que Ele nasça em nós e para que nós possamos ser restaurados por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos em Tua presença, encerrando essa lição maravilhosa, encerrando aqui essas histórias que nós estudamos, mas com a certeza de que o Senhor quer nos transformar, que o Senhor quer nos mudar por completo, e damos, Senhor, a permissão para que o Senhor faça isso em nossa vida. Amém. Nos ajuda, Senhor, assim como essas pessoas, a reconhecer o Senhor como Messias, Amém, como o Deus. Senhor da nossa vida, aquele que vai dirigir a nossa vida daqui para frente. Amém? Fica conosco, dá-nos bom instante de culto, em nome de Jesus. Amém.